Robert the Bruce, também conhecido como Roberto I, foi uma figura significativa na história da Escócia, especialmente durante as guerras de independência escocesa contra a Inglaterra. Sua vida é marcada por lutas, triunfos e uma busca implacável pela soberania escocesa. Robert the Bruce nasceu em 11 de julho de 1274 no castelo Turnberry, em Ayrshire, Escócia, filho de Robert the Bruce, sexto senhor de Annandale, e Marjorie, condessa de Carrick. Sua família tinha grandes propriedades e linhagem nobre, com laços tanto com a Escócia quanto com a Inglaterra. Robert cresceu em uma época de instabilidade política, com a Escócia frequentemente em desacordo com a coroa inglesa sobre questões de soberania e sucessão. Na época em que Robert nasceu, a Escócia estava sob disputa entre o rei Eduardo I da Inglaterra e os pretendentes ao trono escocês. Em 1296, Eduardo I decidiu impor sua vontade e nomeou John Balliol, um importante nobre escocês, como rei da Escócia. O pai de Robert inicialmente apoiou Balliol, mas logo se rebelou contra o domínio inglês. Após a execução de William Wallace, em 1305, Robert the Bruce emergiu como líder da resistência escocesa contra a dominação inglesa. Em 1306, Robert tomou uma atitude audaciosa ao decidir matar seu rival, John Comyn, um nobre escocês que desempenhou um papel importante durante o período das guerras de independência da Escócia contra a Inglaterra. Robert e Comyn se encontraram na igreja dos frades menores, em Dumfries, para resolver suas diferenças. Mas o encontro acabou em violência, resultando na morte de Comyn. Pouco depois, Robert the Bruce se declarou rei dos escoceses e foi coroado em Scone. No entanto, Robert enfrentou uma série de desafios, incluindo a resistência de barões escoceses leais aos ingleses e a falta de unidade entre os líderes escoceses. Robert the Bruce, acompanhado por seu irmão Edward Bruce e um pequeno exército, foi pego de surpresa enquanto acampava perto de Methven. As forças inglesas em número superior, sob o comando do conde de Pembroke, lançaram um ataque surpresa ao amanhecer contra os escoceses. Os escoceses foram derrotados de forma decisiva. A batalha foi um desastre para Robert the Bruce e seus seguidores. Muitos homens foram mortos ou capturados. A família de Robert sofreu perdas significativas. Ele próprio escapou com dificuldade, mas foi forçado a fugir para as montanhas e viver como um fora da lei, enquanto seu exército foi disperso. A derrota em Methven foi um revés sério para a causa da independência escocesa. Robert the Bruce foi temporariamente privado de sua autoridade e obrigado a viver como um proscrito. No entanto, essa derrota não acabou com sua determinação de lutar pela liberdade da Escócia. Robert passou os próximos anos em fuga, refugiando-se nas Ilhas Hébridas e na Irlanda. Durante esse período, ele planejou sua revanche contra os ingleses. A Batalha de Bannockburn, travada em 23 e 24 de julho de 1314, foi um confronto crucial durante as guerras de independência da Escócia entre as forças escocesas, lideradas pelo rei Robert the Bruce, e as tropas inglesas, comandadas pelo rei Eduardo II da Inglaterra. Robert escolheu o campo de Bannockburn, perto de Stirling, como o local para confrontar as forças inglesas. Ele aproveitou as características geográficas do terreno, que incluíam pântanos e bosques, para criar uma vantagem tática para seu exército. As tropas escocesas foram bem treinadas e motivadas, enquanto as forças inglesas eram numerosas, mas menos coesas. Os escoceses, com cerca de 8.000 homens, adotaram uma estratégia defensiva, usando formações compactas de piqueiros para repelir as investidas inglesas. Enquanto isso, a cavalaria escocesa, comandada por James Douglas e Thomas Randolph, atacou os flancos ingleses, causando desordem e caos. O exército inglês, com aproximadamente 20.000 a 25.000 soldados, subestimou os escoceses. O avanço inglês foi lento e desorganizado, tornando-os vulneráveis a ataques. A liderança incompetente de Eduardo II agravou a situação, resultando em atrasos e decisões táticas questionáveis.
A Batalha de Bannockburn terminou em uma vitória decisiva para os escoceses. A cavalaria pesada inglesa foi ineficaz no terreno acidentado, sofrendo pesadas baixas. Com moral abalada e a liderança em frangalhos, o exército inglês foi forçado a recuar, deixando para trás muitos mortos e prisioneiros. A Batalha de Bannockburn é considerada uma das mais importantes e emblemáticas da história escocesa. Ela solidificou a reputação de Robert the Bruce como um líder militar habilidoso e um herói nacional. Após a vitória de Bannockburn, Robert the Bruce trabalhou para solidificar seu reinado e estabelecer a Escócia como uma nação independente. Ele promulgou reformas para fortalecer a autoridade real, incluindo concessões de terras e alianças com apoiadores-chave. Robert também se envolveu em esforços diplomáticos para obter reconhecimento de potências europeias, enfatizando a soberania da Escócia e sua independência do domínio inglês. Robert the Bruce governou a Escócia por quase 2 décadas, supervisionando um período de relativa estabilidade e prosperidade. Seu reinado lançou as bases para o surgimento da Escócia como um Estado-nação distinto, com suas próprias instituições e tradições. Robert the Bruce faleceu em 7 de junho de 1329 aos 54 anos. Ele foi sepultado na abadia de Dunfermline, em Fife, Escócia. Ao longo dos séculos, a memória de Robert foi homenageada através de vários monumentos, memoriais e representações culturais, consolidando seu status como uma das figuras mais icônicas da Escócia.